Amém. Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Semana passada nós encerramos a série de estudos nas epístolas de João. E hoje nós começaremos uma pequena série de estudos que ainda trata dos mesmos assuntos tratados ali em João, sobre a igreja. E nós vamos falar sobre os textos relacionados a Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as 7 cartas enviadas às igrejas ali da Ásia. Eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Qual que foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém? Nesse tempo, né? Se você respondeu positivamente, ou está apaixonado, né? Ou é muito velho, né? Na verdade, nós sabemos muito bem que as cartas não são mais uma prática comum nos nossos dias. E nós também recebemos ainda algumas cartas. Eu, por exemplo, recebo várias cartas, sempre de boleto e de cobrança de alguma empresa de telefonia e coisas semelhantes. Agora, a pergunta que me vem à mente é: como que seria nós recebermos uma carta, mas sabendo que o remetente dessa carta é ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus? Como que nós nos sentiríamos? O que Jesus escreveria nessa carta? O que nós poderíamos esperar de uma carta escrita pelo próprio Senhor Jesus? Nós vemos que ao longo de todo o Novo Testamento, as cartas elas eram enviadas às igrejas pelos apóstolos, mas aqui em Apocalipse capítulo 2, o texto que nós vamos estudar, nós encontramos uma carta especial. E essa carta era tão especial que ela deveria ser entregue às 7 igrejas ali da Ásia Menor. Nós também podemos imaginar que se Cristo escrevesse essas cartas às igrejas do nosso dia, as igrejas aqui hoje em 2025, qual que seria o teor dessas cartas que o nosso Senhor Jesus colocaria ali aos seus destinatários? Talvez ele escreveria cartas, eu julgo, não tão animadas. Eu diria que Jesus escreveria cartas imprecatórias, né? Muito provavelmente diante da situação que nós vivemos nas igrejas. Na verdade, nós não podemos não devemos nos preocupar com isso. Cristo já escreveu aquilo que ele tinha a dizer às suas igrejas. E aqui em Apocalipse capítulo 2, ele nos deixa claro quais eram as expectativas, aquilo que a igreja deveria se preocupar quanto ao que ele tinha a dizer. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, e lá você verá o que está acontecendo nesse livro, nessa epístola de João. João diz assim, Apocalipse 1, 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O apóstolo João, agora ele está exilado na ilha chamada de Pátimos, e ele tem uma visão, e a visão é do próprio Cristo. É o testemunho de Jesus, ele assim o diz, o qual ele escreve ou transcreve e envia a todas essas igrejas que nós acabamos de mencionar. Ele endereça essas cartas às 7 igrejas e mais especificamente aos anjos dessas igrejas, ou seja, a cada líder de cada uma dessas igrejas, para que essas cartas pudessem ser lidas a todas essas igrejas. Irmãos, nós não precisamos imaginar que todas as vezes que a palavra anjo aparece na Bíblia, ela está tratando aqui de seres angelicais quanto à sua natureza física. João Batista, por exemplo, ele foi chamado de anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Assim nós poderíamos aceitar muito bem que
Quem é o anjo da igreja seria aqui, na verdade, o pastor da igreja, aquele que seria o mensageiro àquela igreja. O costume das igrejas naquela época era assim de receber as cartas, e então o pastor da igreja se colocava no dia do Senhor, no domingo, num culto público, e lesse essas cartas em voz alta. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 15, nós temos um exemplo claro disso. Uma questão ali na igreja foi discutida lá em Jerusalém e eles chegaram a uma conclusão. E após a conclusão, essa conclusão deveria ser compilada numa carta e enviada às igrejas, e todos os pastores dessas igrejas deveriam ler essa carta a todos os seus membros. Assim, como as cartas eram escritas naquela época, hoje nós também recebemos cartas e elas têm uma maneira de ser escrita, elas têm um padrão que é seguido até os dias de hoje. As crianças, quando estão na escola, elas aprendem a escrever cartas e elas têm que seguir um padrão, elas têm um destinatário, têm um remetente. Agora, as cartas que Jesus está escrevendo às igrejas traz também um elogio, uma admoestação, uma exortação e uma promessa. Vamos fazer então a leitura dessa primeira carta, a carta encontrada em Apocalipse 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E assim diz a santa palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu quem são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, nós somos uma igreja nova, nós somos emancipados há poucos meses. Mas se eu pudesse, eu posso descrever a nossa igreja hoje, eu faria da seguinte forma: eu diria que nós somos uma igreja nova com membros velhos. Eu não digo isso quanto à sua idade, não se ofenda, tudo bem? Nós somos uma igreja composta por pessoas que conheceram o Evangelho, na sua grande maioria, em outras igrejas. Pessoas que foram salvas em outras igrejas. Pessoas que caminham em igrejas há anos, mas que Deus, aprove a sua misericórdia, os trouxeram para cá, para que vocês pudessem, juntamente conosco, celebrar e honrar e glorificar ao nosso Deus juntos. Mas nós não somos uma igreja composta de pessoas que foram salvas aqui, agora, nesses últimos meses. Pelo menos não na sua maioria. Isso deve chamar a nossa atenção. Será que nós não deveríamos prestar atenção nisso e naquilo que foi escrito nessa carta e tomar muito cuidado para que nós não incorramos no erro que eles incorreram? O propósito de Jesus Cristo ao escrever isso, enviar para João, ou falar para que João enviasse às igrejas, era um propósito simples. Era o de nos levar a uma autoavaliação, de nos levar a uma análise e ver se, assim como a igreja de Éfeso, nós também não podemos perder ou estamos perdendo o nosso primeiro amor por Ele. E se sim, nós devemos nos arrepender, nós devemos retornar à prática ou às práticas das boas obras. O primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva.
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Irmãos, Éfeso era uma cidade muito importante, aliás, era uma das cidades mais importantes das 7 cartas que o nosso Senhor Jesus Cristo direciona às igrejas. Essa cidade era uma cidade importante, ela se localizava na província romana e tinha uma população de cerca de 250 mil habitantes. Talvez isso não pareça ser uma cidade tão grande para você que vive em São Bernardo do Campo, com mais ou menos 800 mil habitantes, ou que vem de São Paulo e vive numa metrópole com milhões e milhões de habitantes, mas para aquela época, 250 mil habitantes, era uma cidade gigantesca. Ali você tinha um grande centro comercial, era uma rota de comércio devido ao porto que se encontrava naquela cidade. E como nós sabemos, sempre que há uma cidade que tem um porto, há também um grande fluxo de pessoas e de estrangeiros. E não só disso, há também uma grande quantidade de pecados que cercam aqueles portos. E Éfeso era uma cidade assim, repleta de pessoas, repleta de pecados. A cidade também era um grande centro religioso. Ártemis, ou Diana, que era conhecida ali como a deusa da fertilidade. E havia um templo ali a ela, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele ficava situado em Éfeso. Éfeso, para os irmãos se localizarem, é basicamente a Turquia nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, ele plantou uma igreja lá, e ele permaneceu ali por cerca de 2 anos. Isso está relatado lá no livro de Atos, no capítulo 19. E durante esse período que Paulo pregou o evangelho naquela região, o evangelho se espalhou por praticamente toda a cidade. Todos aqueles que moravam ali ficaram sabendo desse evangelho que Paulo estava pregando. E o ganha-pão de muitas pessoas daquela região, no meio desse vai e vem do evangelho, começou a ficar prejudicado. As pessoas que viviam da venda e produção de artigos religiosos, como nós chamamos esses artifícios, estátuas e coisas que eles vendiam nesses templos pagãos, começou a ficar em apuros, porque o evangelho estava se dissipando ali, estava proliferando e as pessoas estavam abandonando as suas práticas. Com isso, os artesãos da cidade, que ganhavam o seu dinheiro produzindo essas imagens, criaram uma revolta e eles começaram a se sentirem ameaçados com esse evangelho de Paulo. Logo, essa mensagem que Jesus tinha para compartilhar era uma mensagem importante. Era uma mensagem dada a pessoas reais, pessoas comuns, que viviam num contexto muito parecido com o nosso. Se você sair daqui, já mencionei isso numa outra oportunidade, e você pegar o seu carro e der uma volta no nosso bairro, você vai ver dezenas, e eu falo literalmente, dezenas de locais que vendem artigos religiosos. A cultura em que nós estamos inseridos é uma cultura pagã. E essa, de fato, era uma igreja local, numa grande cidade, repleta de pessoas contrárias à fé e que dependiam do dinheiro promovido por comércios contrários ao evangelho. Essa era a situação da igreja em Éfeso. Lembre-se de tudo isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é o remetente dessa carta. E ele fala com conhecimento de causa. E ele diz assim no versículo 1 ainda: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Perceba, irmãos, o valor daquilo que foi descrito aqui. Cristo é quem sustenta a sua igreja e os seus líderes, ou seja, os seus servos. É Ele quem conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem faz isso é Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E essa linguagem, talvez ela possa nos confundir, e para que você não saia daqui confuso,
Volte um pouquinho no capítulo 1, no versículo 20. Veja a explicação que o próprio João dá sobre essa questão de candelabros e fala aí também sobre as estrelas. Ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele explica, para que não fique nenhuma dúvida do que ele está falando. As 7 estrelas são os anjos, os pastores, os mensageiros dessas igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Logo, Cristo é quem conserva na mão direita os 7 pastores. Cristo é quem anda no meio das sete igrejas. Cristo é aquele que se faz presente nesse momento. Cristo é aquele que está presente em meio à sua igreja. Não se engane achando que, porque nós temos um CNPJ, que esse local aqui é apenas uma instituição humana. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Cristo é o cabeça da igreja, é Ele quem sustenta os seus líderes, é Ele que se faz presente no meio das igrejas locais, que está presente em todos aqueles que confiam nele. E a presença de Cristo no nosso meio é algo importante e algo real. É por isso que nós não adoramos a Deus de qualquer maneira. É por isso que nós não fazemos na igreja aquilo que nós bem entendemos. É por isso que nós não buscamos agradar a homens ou a promover uma cultura de celebridade em meio à igreja de Deus. A nossa fidelidade, ela deve ser dada única e exclusivamente a Deus e a sua palavra. Irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça. Assim como um sacerdote que cuida para que as lâmpadas na época se mantivessem acesas, Cristo, que é o sumo sacerdote, ele visita as suas igrejas para cuidar delas, a fim de que elas permaneçam sendo a luz no mundo onde elas estão inseridas. Ou seja, Cristo é a própria luz da igreja. Os candeeiros, eles não têm luz própria. A luz da igreja é o próprio Cristo. E se nós tirarmos Cristo da igreja, só sobra trevas, só sobra escuridão, só sobra a mente humana, o pensamento humano, o raciocínio humano, a força humana, a força do nosso braço. Não sobra nada, não sobra igreja. Sobra sim aquilo que nós lemos, uma sinagoga de Satanás, mas não uma igreja. E como toda a igreja verdadeira de Deus, apesar dos pecados presentes nos seus membros, porque a igreja são as pessoas e não o local, nós podemos ver e notar que sempre há pontos positivos, os quais Jesus ressalta no versículo de número 2. Ele diz assim, em Apocalipse 2:2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Jesus, ele dá um panorama da situação daquela igreja em Éfeso. Ele diz que ele de fato conhece as suas obras, ou seja, essa igreja não era uma igreja inerte, não era uma igreja morta, era até uma igreja que nós poderíamos chamar de uma igreja vibrante, uma igreja, segundo as palavras de Cristo, operosa, caracterizada pelo esforço, caracterizada pelo trabalho, pela perseverança. E era uma igreja também intolerante. Eu sei que essa palavra hoje em dia tem uma conotação ruim, mas ela era intolerante porque ela não suportava os falsos mestres e colocava os falsos mestres para correr. E obviamente, ao falar sobre as obras, Jesus ele está declarando aqui que as obras que eles realizavam eram boas obras. O pastor Tim Challies, ele descreve as boas obras
como aquilo que nós fazemos em benefício do próximo e para a glória de Deus. E é justamente disso que Cristo está falando e reconhecendo como característica dessa igreja em Éfeso. Eles exerciam o verdadeiro papel da igreja, o amor ao próximo e o amor ao nosso Deus. Trabalho ou labor não é algo que nós muitas vezes gostamos de fazer, porque trabalhar dá trabalho, eu sei disso. E é por isso que a nossa geração é uma geração que foge do trabalho, uma geração que não gosta de se fatigar. Trabalhar dá muito trabalho. Isso não apenas no mundo secular, mas também no meio da igreja. Mas foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Deus nos entregou Cristo, para que nós pudéssemos trabalhar juntos para Deus. Jesus também os louva por serem perseverantes. E a perseverança é seguir em frente, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades. E muito provavelmente eles provaram isso e permaneceram fiéis a Deus, mesmo diante das perseguições que eles estavam enfrentando. É fácil ser cristão quando nós precisamos simplesmente ir ao culto, e ir ao culto se assemelha a participar de eventos sociais ou eventos de entretenimento, como ir num teatro, assistir uma peça, ir no cinema, assistir um filme, ou simplesmente passear num parque. Não há dificuldade nisso. Não há dificuldade nenhuma dificuldade em participar de uma igreja com a qual você tenha que se comprometer com apenas 1h30 por semana. De toda a sua semana, você só precisa ir lá e bater cartão 1h30 e dizer que pertence àquela igreja. E não é muito difícil nós nos agradarmos com pessoas que vão nos tratar bem, que vão ser educadas, ter um momento de comunhão e socialização com comida, e ouvir uma palavra boa, alguma coisa que nos ajude ao longo da semana. Não é difícil nós vivermos assim. Mas quem é que deseja ser vexaçado, que deseja ser ridicularizado, que deseja ser excluído, evitado, humilhado, atacado por defender a sua fé? Eu creio que ninguém. Ninguém quer sofrer isso. E essa era a situação dessa igreja a qual Jesus está elogiando. Era uma igreja que, de fato, tinha pessoas que viviam e promoviam a fé verdadeira, que estavam trabalhando duro, que eram perseverantes, que colocavam pessoas que eram falsos mestres para fora. E além de Cristo, os relatos históricos também nos falam de elogios que os pais da igreja davam a essa igreja. E um desses pais da igreja disse o seguinte: eles tinham a lealdade à verdade que efetivamente preveniu que qualquer falsa seita ganhasse ouvintes em meio a essa igreja local. Então nós estamos tratando aqui de uma igreja local com várias qualidades, com vários pontos positivos. Coisas que nós todos, muitas vezes, deveremos buscar. Será que nós teremos a coragem que eles tinham de colocar para fora pessoas que estavam ensinando o evangelho que não é o evangelho verdadeiro? Na maioria dos casos, as igrejas não têm essa coragem. Agora veja no versículo 3 que Jesus acrescenta algo a mais. Ele diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Irmãos, foi por causa do nome de Cristo que eles suportaram as provas. Foi por causa do nome de Cristo que eles suportaram as dificuldades, os ataques extremos, os ataques externos, os ataques internos causados pelos falsos mestres. E eles estavam se permanecendo ali fiéis, perseverantes. Eles não se deixaram esmorecer. Eles não se desanimavam com as situações que eles estavam enfrentando. E por fim, eles são louvados por serem intolerantes com os falsos mestres. Agora, preste atenção ao que Paulo havia dito sobre essa igreja. Como eu disse, a igreja de Éfeso, ela foi estabelecida em grande parte
ou na verdade numa grande cidade, e por ser estabelecida numa grande cidade, ela tinha grandes desafios. Em Atos capítulo 20, a partir do versículo 29, Paulo, quando ele se aproxima da sua saída daquela igreja, ele faz um alerta e ele dá uma instrução sobre o que aconteceria com eles. E ele diz assim, em Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Irmãos, Paulo era profeta. Tudo aquilo que ele disse aqui veio a acontecer. Eles já foram prevenidos pelas palavras de Paulo. E a igreja já sabia como reagir. E ela não suportou homens maus e os colocou à prova, principalmente aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são. E o resultado foi de que eles acharam esses homens como homens mentirosos. Então o que nós vemos até agora são elogios, elogios e elogios, coisas boas. Mas nem tudo eram 1000 maravilhas nessa igreja. Apesar do trabalho, apesar das boas obras, da perseverança, da coragem de não tolerar falsos mestres no seu meio, eles tinham uma falha, algo que realmente estava afetando aquela igreja e que Jesus diz no versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Apesar de todos os elogios, eles não eram mais como eles costumavam ser. Não havia mais aquele mesmo zelo. Irmãos, ao contrário do zelo, do cuidado, da dedicação, agora aqueles irmãos estavam vivendo de uma maneira negligente. Isso não foi algo que simplesmente aconteceu da noite para o dia. Isso foi algo deliberado. Isso foi algo deliberado. Foi um abandono do primeiro amor. O amor, diferente do que é propagado no mundo, não é algo que simplesmente acontece. Esse amor que simplesmente acontece é o mesmo que pode sumir da mesma maneira que ele apareceu. Amor, segundo a palavra de Deus, não é isso. E se nós estivéssemos tratando dele, a culpa dele ter sumido, talvez seria do objeto, talvez seria daquele sujeito, ou talvez seria daquele que colocou o amor ali. Mas não é disso que nós estamos tratando. Isso não é amor. Do ponto de vista bíblico, o amor é uma decisão que nós devemos tomar. O pastor Jay Adams, já falecido, ele diz o seguinte: amar é entregar-se a outro. Não é receber, como o mundo diz. Não é sentimento ou desejo. Não é algo sobre o qual nós temos controle. É algo que alguém faz ao próximo. Ninguém ama o abstrato. Amar é uma atitude que resulta em algo tangível. Quando Cristo nos amou, Ele se entregou em nosso lugar. Efésios 5:25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele entregou o seu próprio Filho. Ele enviou o seu próprio Filho. Em seu início, a igreja de Éfeso era uma igreja que amava Cristo ao ponto de realizar as boas obras, de trabalhar duro, de ser perseverante, de não tolerar os falsos mestres. E a prova disso, ela está na mesma carta de Efésios, quando o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Paulo, ele fala sobre esse amor, ele fala sobre a grandeza dessa igreja,
por seguirem os princípios bíblicos. Ele elogia essa igreja como o próprio Cristo elogia essa igreja. Mas tudo isso, irmãos, havia sido abandonado. Deliberadamente abandonado. Não foi um acidente. Foi negligência. Negligência não é acidente. Isso fica claro no versículo 5 de Apocalipse 2. Veja lá comigo o que Jesus disse. Jesus disse assim: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E em algum momento, as suas obras não eram mais como as primeiras obras. E por isso eles deveriam buscar na memória, eles deveriam se lembrar onde eles caíram. Eles deveriam se arrepender. Eles deveriam se voltar à prática das boas obras antes daquele momento em que eles caíram. Eles deveriam voltar àquele momento de encanto, quando eles têm ali a plena certeza e clareza da convicção de que eles estavam certos e salvos por Cristo. E quando eles se decidiram em agir em amor e obedecer a Deus, eles deveriam voltar a esse momento. E esse abandono ele pode ocorrer de diversas formas. E nós devemos nos lembrar que esse primeiro amor que essa igreja teve era algo geracional. A geração que está ouvindo e recebendo essa carta não é a mesma geração a qual Paulo escreve ali. Essa geração já havia passado. E talvez essa geração não tivesse passado essas informações, ensinado, assim como o povo de Deus não havia feito lá atrás para os seus filhos. Eles deviam ter abandonado o evangelho e não deveriam ter propagado ali o evangelho aos seus filhos. O que os pais tinham como uma realidade, muitas vezes não era a realidade dos filhos. Isso acontece porque os pais não internalizam a fé que têm, o amor que têm por Cristo nos seus filhos de uma maneira apropriada. Eles agem como se a igreja tivesse que fazer isso. Agem como se o acaso, ou como se o próprio Deus fosse enviar um milagre e as crianças entenderiam e vão entender o que é necessário, a salvação e o pecado e tudo mais. Como se uma igreja ou uma escola cristã pudesse fazer o papel deles. Esse é o papel de cada um de nós, pais. Essa palavra que nós vemos como cair, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Eu creio que a melhor maneira de nós traduzirmos essa palavra é de nós falarmos sobre tornar-se inadequado, o que corresponde perfeitamente a um abandono que estavam realizando ali. As obras que eles praticavam não eram mais como aquelas que eles praticavam quando eles conheceram a Cristo. Talvez eles estivessem agindo assim como Marta agia lá no livro de Lucas, capítulo 10. Talvez eles estivessem se ocupando demais com muitos serviços, enquanto eles estavam ali diante do próprio Cristo, se agitando de um lado para o outro, servindo a Cristo, mas não percebendo que deveriam estar como a sua irmã, aos pés de Cristo. Isso que era necessário, isso que era o melhor. Mas nós, como eles, muitas vezes, estamos ocupados demais, correndo para um lado e para o outro, para servir a Cristo. Irmãos, nós somos chamados a amar a Deus, a viver por Deus e para Deus, não simplesmente a fazer coisas para Deus. O que nós precisamos é estar aos pés de Cristo e não simplesmente participando de eventos em nome de Cristo. O que é lindo sobre esse trecho é o fato de que Jesus, ele não veio para condenar apenas, mas ele veio também a trazer uma solução. E ele dá o plano necessário para que eles retornassem às práticas das primeiras obras. Ele diz ainda no versículo 5, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas ele disse no início, lembre-se, pois, de onde caiu,
arrependa-se e volte à prática das boas obras. Irmãos, o plano é simples, o plano é eficiente, mas é um plano doloroso. Ele diz: lembra-te de onde caíste, lembra-te de quando começou a se tornar inadequado, a agir de forma que não agrada a Deus, de quando você começou a substituir o amor de Deus e o amor ao próximo por qualquer outra coisa. Lembre-se de quando você talvez começou a substituir tudo isso por mero legalismo, pela fama de ser uma igreja conhecedora da doutrina, mas que não pratica a doutrina. Lembre-se do orgulho que você tinha de expulsar os falsos mestres, mas que agora você é um gerador de falsos mestres. Pela fama de ser perseverante nas tribulações, mas agora de ser perseverante no erro e de não abandonar o erro. De ser uma igreja ativa ou ativista e não de ser uma igreja verdadeira. Lembre-se, arrependa-te, mude de direção, pare imediatamente de agir assim, pare de acariciar o seu ego, faça aquilo que agrade a Deus. Essa é a ordem de Cristo. Essa é a ordem de Cristo que Cristo dá a todos nós. Abandone a sofisticação, a cultura da pressão social, a vontade de agradar a todos e querer parecer ou ser alguma coisa, e talvez volte simplesmente à prática das boas obras. Substitua aquilo que é pecaminoso por aquilo que é justo, aquilo que é agradável ao nosso Deus somente. Pois, irmãos, só haverá arrependimento onde há pecado confessado. Se nós não confessamos os nossos pecados, não há salvação. Se nós não reconhecemos os nossos pecados, não haverá boas obras. Não haverá como nós sermos limpos pelo sangue de Cristo. Sem amor verdadeiro, legítimo, nós não podemos agradar a Deus. E nada substitui o amor. O apóstolo Paulo diz naquele texto conhecido em 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ainda que eu tenha todas as doutrinas, que eu saiba falar exatamente as coisas certas, se eu não tiver o amor por Cristo, o amor a Deus, de nada serve. De nada serve. Se isso não se tornasse realidade na vida daquela igreja, Cristo prometeu que ela seria eliminada, que o seu pastor seria retirado e que aquela igreja, muito provavelmente, se dissolveria. No versículo 5 ele diz: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Os governos malditos de esquerda e todas as forças malignas do mal, elas tentam acabar com a igreja desde os seus primórdios. Isso não é novidade para ninguém. Mas elas jamais serão capazes de fazer isso. Pois o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Mas apesar disso, irmãos, apesar da indestrutibilidade, amém? Da Igreja Universal de Deus, toda a igreja local, ela corre um risco. Toda a igreja local corre o risco de ser fechada, de ser eliminada, de evaporar da face da terra. O que Jesus declara a eles é justamente isso. E é o que ele declara a nós também.
Não é porque nós estamos reunidos aqui hoje que essa igreja vai permanecer fiel para sempre. A igreja universal, sim, mas a igreja local, talvez não. A realidade é que nós devemos encarar a realidade como dura. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E talvez nós, como igreja, possamos permitir que falsos mestres venham, tomem o púlpito, ensinem coisas que não dizem respeito à verdade de Deus, e essa igreja desapareça, se finde. A região onde ela foi estabelecida é a região que eu disse conhecida como Turquia. Hoje, a região da Turquia, ela é repleta de muçulmanos. Onde está a igreja de Éfeso hoje? A igreja local de Éfeso hoje. Irmãos, nós precisamos prestar atenção. Certamente nós poderíamos dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja que tinha boa doutrina. Era uma igreja que foi muito bem instruída. Era uma igreja que tinha boas obras, que trabalhava duro, que eram perseverantes. Mas eles deixaram o principal. É interessante notar que, dentre todas as 7 cartas às igrejas lá em Apocalipse, essa é a igreja que mais recebe elogios. E nem por isso o cuidado deles deveria ser menor. E por que nós achamos que o nosso cuidado deve ser menor? No versículo 6 nós encontramos mais uma vez um elogio que Cristo faz a eles por conta do ódio que eles tinham às obras más de um grupo chamado Nicolaítas. Ele diz assim: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não sabemos exatamente quem foi Nicolas e nem quem foram os seus seguidores, mas uma coisa é certa: tanto a igreja de Éfeso quanto Cristo odiavam as obras desses homens e desses grupos. E mesmo assim, mesmo podendo odiar as coisas erradas, como eles fizeram e como o próprio Deus também odeia, eles e nós podemos errar não amando aquilo que é amável, não amando aquilo que nós deveríamos amar. Nós odiamos a proclamação de um falso evangelho que garante bênçãos terrenas por meio de barganhas com Deus. Isso está certo. Nós odiamos os falsos mestres e nós colocamos eles para fora. Nós odiamos as obras dos falsos cristãos, dos cristãos de fachada. Mas muitas vezes, irmãos, nós deixamos de amar o que nós deveríamos amar. Nós deixamos de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós deixamos de honrar a Deus com as nossas ações. Nós deixamos de dar ouvidos ao próprio Deus. Inclinamos os nossos ouvidos a falas de homens sobre Deus, mas que não conhecem o próprio Deus. Enfim, nós deixamos com que o nosso primeiro amor se esfrie, não de forma passiva, mas deliberada. E nós nos tornamos inadequados quanto às nossas ações e cada vez mais estamos longe de Cristo. Por isso, arrepende-te e torne a prática das boas obras. Um pastor, Douglas Wilson, certa vez disse: a condição consternadora da igreja em Éfeso, ela se encontra no fato deles serem ortodoxos em seu ódio, mas não ortodoxos no seu amor. E nós podemos cair nesse erro. Cristo termina a sua carta, no versículo 7, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que ele está dizendo aqui é: preste atenção, volte à prática das boas obras. Um dos meios pelos quais Deus fala à sua igreja hoje, além da palavra de Deus, é o seu Santo Espírito. E aquele que dá ouvidos
ao Santo Espírito de Deus, que habita em cada cristão, este terá o privilégio de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Espiritualmente falando aqui, aqueles que ouvem o Espírito, os vencedores, desfrutarão das bênçãos eternas. Sabe onde? Aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você já deu ouvidos ao Espírito Santo de Deus? Você já se virou, se voltou às palavras que o próprio Deus diz? Se não, hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de você se voltar a Ele. Hoje é o dia de confessar os seus pecados, de clamar por misericórdia a Deus, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Não saia daqui essa noite sem essa certeza, sem a plena certeza de que você também estará aos pés de Cristo. Talvez o seu caso, como o da maioria das pessoas, acredito eu, seja diferente desse. Talvez você já seja salvo, mas você também abandonou o primeiro amor. E se esse é o seu caso, volte-se a Cristo. Identifique onde você caiu, substitua os seus pecados por aquilo que é justo, por aquilo que é digno do nome de Cristo. Coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida. Abandone o seu maldito ego que o impede de viver para Cristo de uma forma digna. Coloque-se no seu lugar. Você deve adorar a Cristo somente. Pare de viver como um voluntário na igreja de Deus e passe a viver como um servo do próprio Cristo, do cabeça da igreja. Essa carta fala a todos nós. Essa carta fala aos líderes da igreja também. Essa carta nos traz uma realidade a qual nós não podemos fugir. Nenhum de nós está isento. Nós sejamos, sim, ortodoxos quanto à doutrina, mas igualmente ortodoxos quanto às práticas destas doutrinas. Nós possamos viver aquilo que nós pregamos. Por fim, se você se declara ainda muito jovem para ouvir, se comprometer com uma igreja, se comprometer com o próprio Cristo, se você acha que você ainda tem muito a viver, preste atenção. Cristo é muito mais importante do que a sua carreira. Cristo é muito mais importante do que os seus relacionamentos. O amor a Cristo deve estar acima de qualquer coisa. Isso não é exagero. Amar a Cristo requer dedicação a Ele, exclusividade, autoabnegação. Irmãos, Cristo não reparte a sua honra com ninguém. A sua universidade, o seu emprego, a sua fama não te darão uma boa colocação aos pés de Cristo. Nada disso vai te levar aos pés de Cristo. Esse é o local onde você deveria desejar estar. Vamos orar? Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, nos ajude a enxergar se nós também não estamos abandonando o primeiro amor, se nós não estamos substituindo aquilo que nós deveremos fazer como membros do corpo de Cristo, como igreja santa e verdadeira, por coisas materiais, por anseios demasiadamente humanos, por ego, por fama, por qualquer outra coisa. Pai, nos afaste dessas tentações, nos afaste, ó Deus, desses problemas. Reacende em nós um fogo, ó Pai, para que possamos buscar ao Senhor, para que possamos servir ao Senhor da melhor forma possível e que esse fogo nunca se apague, ó Deus. Que o Seu nome seja glorificado por meio da nossa vida, para a honra e glória do Seu nome somente. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos